E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? Bom, então essa semana a gente está na semana de prova, certo? No TD de abril, então essa aula aqui é uma aula de revisão para a prova sobre, acho que umas duas questões que tem no TD sobre substantivo, então é bom a gente revisar, certo? É só uma aula revisional para que vocês possam resolver o TD, né? Responder o seu TD em referente às questões que tem lá de substantivo. Bom, e agora na segunda parte da nossa revisão, nós vamos estudar os substantivos, vamos ver o que é o substantivo, a classificação do substantivo, certo? A função de cada substantivo na língua portuguesa. É sempre importante lembrar que o substantivo é aquela classe de palavra variável, né, que dá nome a tudo que existe, não é mesmo, pessoal? Então a gente vai ver com calma e com detalhe os substantivos nessa aula de agora, certo? Definição dos substantivos. Então, olha, substantivo ele serve para identificar o conceito. Né? O substantivo a gente sabe que é a palavra que vai dar nome às coisas que existem. Então, o substantivo ele serve para nomear. Classe gramatical é o conjunto formado por todas as palavras que têm uma mesma finalidade. Então, a finalidade dos substantivos é nomear os seres. Por exemplo, menino, flor, arco-íris, Zeca, saudade, chuveiro, beleza, biblioteca, Brasil. Todas são palavras que foram nomeadas, né? Então, substantivo ele nomeia tudo que existe. O substantivo ele dá nome aos seres, dá nome às coisas que nós conhecemos, beleza? Substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres reais e irreais, bom? Acontecimentos, qualidades, sentimentos, ações, lugares, enfim, dá nome a tudo. É por isso que também é chamado de nome. O substantivo flexiona-se em número e também em grau. Classificação dos substantivos. Dependendo do ponto de vista, segundo o qual ele é analisado. Então, galera, a classificação dos substantivos, existem 9 classificações que a gente já começou a ver, né, na semana passada e vamos dar continuidade hoje, vendo as classificações dos substantivos. O substantivo ele serve para organizar, certo? Para entender a classificação das palavras em uma língua, é preciso organizá-las. Então, as palavras na língua portuguesa elas são organizadas em classes de palavras, tá bom? Os substantivos também têm a sua organização própria e é o que a gente vai ver adiante. Definição de substantivo. Então, nós temos a definição morfológica, sintática e semântica. Então, vamos lá. Morfologicamente falando, os substantivos eles se flexionam, eles variam em gênero, número e grau. Agora, sintaticamente falando, análise sintática, sintaxe, é a representação estática que recebe o artigo antes. Ou seja, antes de um substantivo vem o artigo, tá bom? E também tem a significação, a definição semântica de substantivo, que dá nome aos seres em geral. Porque, galera, quando a gente fala semântica, semântico é significado. E é exatamente o que o substantivo faz, né? Ele dá significado, dá nome às coisas. Classificação, formação e origem. Então, nós temos substantivos simples. Substantivos simples são aqueles formados por um único radical. E o substantivo composto, os compostos, são formados por mais de um radical ou mais de um elemento. O substantivo primitivo não são formados de nenhuma outra palavra. Ao contrário, eles servem de base para a origem de um novo termo. Então, os substantivos
primitivos, eles vão dar origem a novas palavras, que são as palavras derivadas. Então, substantivos derivados são formados a partir de outras já existentes, de outras palavras já existentes, que no caso são os primitivos. Beleza? Então, substantivo primitivo dá origem a substantivo derivado. Por exemplo, pedra é uma palavra primitiva, substantivo primitivo. Pedregulho, pedreira são palavras derivadas, tá bom? Substantivos derivados. Classificação, designação e tipo. Então, nós temos os substantivos comuns. São aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou grupo, isto é, têm características de uma mesma classe. Substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres particulares de uma determinada espécie ou um conjunto que podem se referir a um grupo, mas sempre individualmente. Substantivo próprio, pessoal, tipo nome de pessoas, de lugares, de cidades, de estados, de estabelecimentos comerciais, bom? Substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres, objetos, lugares ou fenômenos naturais do mundo real ou imaginário, de existência independente, não importando se são seres materiais ou espirituais. Substantivos abstratos. Os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam qualidades, sentimentos, ações e também estados. Classificação, né, o conjunto. Quando a gente fala em um conjunto de coisas, nós estamos falando do substantivo coletivo. Então, substantivos coletivos são aqueles que nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, alcateia, de lobos, né? Então, alcateia é um substantivo coletivo, tá bom? Biblioteca, né? De livros, discoteca, de discos, certo? Coletânea de textos e assim por diante. Classificação e a organização dos 9 tipos de substantivos que existem. Sim, são 9 tipos, ó, simples, né? Composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo. Então, são 9 os tipos de substantivos que nós organizamos. Simples, por exemplo, menino, flor, Zeca, saudade, chuveiro, Brasil, biblioteca, beleza. Ou seja, todos eles ó, só tem um radical, formado por apenas um radical, um elemento. Agora, composto, arco-íris, guarda-roupa, né? São palavras que são formadas por 2 ou mais radicais, né? Substantivo primitivo, menino, flor, Zeca, saudade, biblioteca, arco-íris. Por quê? Porque essas palavras não originaram de nenhuma outra. Pelo contrário, essas palavras vão dar origem a novas palavras, certo? Ou seja, os substantivos derivados, por exemplo, chuveiro, né? Brasil, né? Beleza, você pode dizer, eu sou Brasil derivado. Ora, galera, o nosso país, Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil também é uma referência a uma árvore que era muito extraída aqui no período de colonização, quando aqui os portugueses chegaram, que era o pau-brasil, tá bom? Mas depois vocês podem pesquisar mais a fundo, né? Sobre a etimologia da palavra, tá bom? Substantivos comuns, menino, flor, saudade, chuveiro, biblioteca, beleza, arco-íris, bom? Substantivo próprio, Zeca, Brasil, ó. Substantivo próprio são escritos com letra maiúscula, né? Substantivo concreto, menino, flor, Zeca, chuveiro, Brasil, biblioteca, arco-íris, ó. Todos esses concretos, eles não precisam de outro ser para ter existência própria, né? Ele já tem existência própria por si só. Já os substantivos abstratos, eles precisam de outro ser para que eles existam, né? Saudade, a saudade é um sentimento, mas para existir saudade, alguém tem que sentir saudade, certo? Beleza. De novo, né? A beleza é algo também abstrato, porque o que para você pode ser bonito, para mim pode não ser. Né? Então é algo abstrato. É preciso que alguém sinta beleza em alguém, que alguém ache alguém belo para ver beleza, né? E coletivo, ó, biblioteca, por exemplo, né? Um coletivo de livros, tá bom? Flexão dos substantivos. É uma palavra variável, isto é, uma palavra que pode ter sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. Variar. O substantivo ele pode se adaptar, sim, sim.
o substantivo ele sofre variações, com certeza. Gênero heterônimo, por exemplo, masculino e feminino, né? São formas diferentes para o masculino e feminino. Flexão de número, singular, quando há só um elemento, tipo barril, plural, quando há mais de um elemento, por exemplo, barris. Flexão de grau, normal, indica a dimensão ou tamanho natural, por exemplo, casa. Aumentativo, indica a dimensão ou tamanho aumentado, exemplo, casarão. E diminutivo, indica a dimensão ou tamanho diminuído, exemplo, casinha. Os substantivos podem se apresentar nos graus sintético, juntam-se aos substantivos certos sufixos, e o analítico, emprego das palavras grande ou pequeno, né, junto ao substantivo. Bom, então é isso aí, galera. Essa aula foi só para poder complementar, certo? Já que o TD citava pronomes, a gente já tinha assistido a aula, e agora substantivo, né? Tinha umas 2, 3 questões. Então, só para poder complementar esse conteúdo que estava no TD. Então, agora é só responder o TD e depois pedir para os pais de vocês deixarem ele na escola para que eu possa fazer a correção. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Agora vamos usar o tempo restante para poder terminar aí o trabalho, terminar o TD de responder.